Maravilhosa, onde eu congrego. Glória a Deus pela tua vida, pela minha vida. Vamos agradecer a Deus, vamos orar ao Senhor. Esta noite é uma noite de conhecimento, é uma noite maravilhosa. Nós que aqui estamos, irmãos, somos privilegiados, porque nós estamos aqui para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, pelo estudo bíblico desta noite, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos um local como este, Jesus, um local onde emana o teu conhecimento, Senhor, onde jorra a tua palavra, Senhor, onde é dada ênfase, Senhor, à tua palavra, ao teu conhecimento, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelos irmãos que estão aqui nesta noite, Senhor. Obrigada por esta noite maravilhosa, que foi preparada de antemão. Estamos aqui para crescer, Senhor, novos degraus, Senhor, no conhecimento da tua palavra. Nós declaramos que o conhecimento desta noite dará fruto, Senhor, nas nossas vidas, para a honra e glória do teu nome. E você que crê e recebe esta palavra, diga amém. Amém. Vire para quem está do seu lado. Amém. Aplauda a Deus. Só Ele é digno de louvor. Agora você vai virar para quem está do seu lado e vai declarar assim: tem revelação da parte de Deus para nós nesta noite. Internauta, boa noite. Tem revelação da parte de Deus para você nesta noite. Receba, em nome de Jesus. Depois que você já cumprimentou, já declarou na vida do irmão, você pode sentar. Eu vou dar os meus avisos aqui, como eu sempre faço, rapidamente. Eu quero ir pedindo para os internautas ir imprimindo a sua apostila. Você já tem essa apostila disponível no Video Center. O tema desta noite é as duas fases do crescimento espiritual. Enquanto eu vou dando os avisos aqui, você pode ir imprimindo a apostila e marcando a tua presença aí no Video Center. Você deve fazê-lo também ao término do culto, tá bom? Não esqueça. Então hoje nós vamos falar, a bispa, o pastor Maurício vão falar a respeito das duas fases do crescimento espiritual. E eu quero mostrar para você quais os livros que a bispa separou para que no final do estudo você vá até a livraria e adquira esses livros, ou se você já os tem, eles são ligados ao assunto desta noite. A Bíblia diz assim: antes crescei na graça. Como que você vai crescer na graça? Você vai primeiro conhecê-la, né? Então tem um livro aqui que fala dos dois pactos, a lei e a graça. Esse livro tem disponível na livraria. Nós já receitamos esse livro diversas vezes. Esse livro é aquela base que você tem que ter na tua vida para você firmar os conhecimentos que você vai ter daqui para frente. Ele é indispensável. Para você crescer na graça, você tem que conhecer o pacto da lei e o pacto da graça. Então você tem esse livro aqui, a lei e a graça. Você tem também a predestinação. Predestinação, uma visão de Deus. Porque você tem que saber qual é a tua posição espiritual em Cristo Jesus. Por que você está aqui? Da onde você veio? Para onde você vai? Quem é você? Você é um eleito, é um predestinado, é um filho amado do Senhor. Então esse livro aqui também é básico, não pode faltar na sua livraria abençoada, né, da sua casa. Predestinação, uma visão de Deus. E diz assim: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você, meu irmão, minha irmã, você tem que conhecer quem é o nosso Deus, quem é Jesus Cristo. E você tem um livro aqui, Cristo é Deus. Amém? Diga isso, Cristo é Deus. Amém. Não existem três deuses. Existe apenas um Deus, com três manifestações diferentes. Esse é o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para conhecê-lo bem, você tem, é claro, a tua Bíblia, mas tem esse livro aqui também que pode ajudá-lo muito. Cristo é Deus. E você tem que saber também que tem esse outro livro aqui, olha, Jesus, nos dias da sua carne, era o véu. Você sabe que tem o Jesus que andou aqui na terra e nós temos o Jesus ressuscitado. Você tem que conhecer este verdadeiro Jesus. Jesus, nos dias de sua carne, era o véu. Então você tem aqui uma vastos livros aqui
para você, no final do culto, ir até a livraria, ou então, internauta, se você quiser adquiri-los, eu quero lembrar que você tem um e-mail específico da livraria da Igreja Cristo Vive, que é livraria@cristovive.com.br. Você pode fazer o seu pedido online, receber o seu livro em casa, com todas as facilidades que o computador lhe oferece, tá? E nós temos também os CDs que vão ser dados para os visitantes. Também são vários assuntos. Eu tenho 6 tipos de CDs, 6 CDs diferentes aqui que vão falar sobre o assunto desta noite. O primeiro é a revelação da verdade, tá? Tem também aqui o Evangelho revelado, revelando a Cristo. O Senhor é o único Deus, né? Nós estamos vendo aqui que Cristo é Deus. O Senhor é o único Deus e a Ele somos fiéis. O triunfo na cruz e Cristo carne, Cristo ressuscitado. Como nós sempre fazemos, nós damos preferência aqui a entregar esses CDs aos visitantes. E se sobrar CDs, então, nós entregamos aquelas pessoas que quiserem. Tem algum visitante nesta noite que está vindo aqui na igreja pela primeira vez no estudo bíblico, ou que está vendo na igreja Cristo Vive pela primeira vez? Faça um sinalzinho com a sua mão. Tem visitantes? Amém, abençoada. Primeira vez no estudo bíblico, né, Verônica? Amém. Você também então sejam bem-vindas ao estudo bíblico nessa noite. Graças a Deus que vocês estão aqui, porque vocês vão crescer nessa palavra. E no final, então, venha pegar comigo esses CDs, tá bom? Então é isso, o que eu tinha para falar é isso. Nós vamos crescer na graça e no conhecimento, mais um dia, né? Mais uma noite abençoada que o Senhor permite que nós estejamos aqui. Se abra para o que Deus tem para falar para você nesta noite. Eu quero repetir, nós somos privilegiados, porque estamos aqui e porque temos pessoas tão capazes, tão dispostas a passar o conhecimento bíblico para que nós cresçamos nesse conhecimento e, consequentemente, tenhamos uma vida de pleno gozo daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, vamos receber a Bispa Solange e o pastor Maurício, agradecendo a Deus, dando a ele uma grande salva de palmas. Graças a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, internautas. É com bastante alegria, gratidão a Deus, que nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar aquilo que o próprio Deus já nos revelou. Nesta noite, nosso estudo, nós já estamos gravando, queria um sinal, por favor, se nós estamos gravando, porque este estudo ficará gravado em CDs, para que você tenha o estudo desta noite, mais atualizado ainda, para levá-lo para alguém, para você depois ouvir novamente, para você juntar pessoas e levar esta revelação, porque isso aqui é essencial, fundamental para as nossas vidas e faz parte da nossa missão na Terra, como reformadores dentro da igreja hoje cristã na face da Terra. Nós vamos falar das 2 fases do crescimento espiritual. Você vai entender muito bem hoje aquele versículo, porque ele vai ser totalmente aberto, totalmente facetado aqui. Aquele versículo que é uma das nossas marcas no ministério, que é 2 de Pedro 3,18, está no nosso telão, diz, antes crescei na graça e no... Então, o Senhor exige de nós, porque isso é uma ordem, é um imperativo, crescei, tem que crescer. Diga, eu tenho que crescer. Será que a gente para de crescer algum dia? Espiritualmente, não. Por quê? Porque nós estamos indo para um modelo. A Bíblia Sagrada chama de estatura de varão perfeito. A perfeita varonilidade de Cristo. Então nós estamos indo, né, neste crescimento. Cristo está sendo formado na nossa vida. Então nós estamos nos desenvolvendo. Agora, isso não pode parar. Eu louvo a Deus pela sua vida. Você está de parabéns por ter vindo aqui esta noite. Porque você sabe que há uma ordem de Deus imperativa mesmo para você crescer. Agora você vai compreender hoje que você precisa crescer na graça e você precisa crescer no conhecimento. Mas não é a mesma coisa? Não. Nós vamos hoje ver como é que se cresce na graça. Pode ser que existam pessoas aqui que estão crescendo na graça, mas não estão crescendo no conhecimento.
Há pessoas que podem estar crescendo em conhecimento, mas ainda não entenderam o que é o crescimento na graça. Então hoje você vai compreender melhor, alguns, outros vão aprender o que é este crescimento na graça e o que é crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que tanto a graça como o conhecimento são de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Moisés trouxe a lei. A lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, nós vamos hoje entender quando se cresce na graça, quando se cresce no conhecimento. E aí nós vamos alinhar a nossa vida e vamos crescer ainda mais na graça e no conhecimento. E vamos continuar crescendo, tá bem? A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O pensamento da nossa apostila diz assim: a Igreja de Jesus, estamos falando de um modo geral, né? Por falta de revelação, tem servido ao Cristo da carne. Aquele Cristo da cruz, aquele Cristo do presépio, o menino Jesus, o do sacrifício, o da via crucis, o das chibatadas, o dos pregos, não é? Os do jejum, aquele do deserto que enfrentou o diabo. Então a igreja tradicional tem servido ao Cristo da carne, aquele que veio no cumprimento da lei com seus mandamentos, cerimônias, abluções, sacrifícios. Ai, já estou cansada. Deixando assim, a igreja está deixando de viver o novo pacto, o pacto do Cristo ressuscitado, que está vivo, com suas promessas e bênçãos eternas. Então, nós não somos a igreja tradicional, nós estamos aqui para crescer na graça, para crescer no conhecimento, e nós não vamos entrar nessa igreja, nesse clima da igreja enferma, que está servindo ao Cristo histórico, apenas ao Cristo no cumprimento da lei, aquele Jesus, o Nazareno. Não, a nossa igreja serve ao ressuscitado. Por isso nós podemos provar, experimentar as promessas superiores e melhores do que as promessas da lei. Os irmãos entenderam até aqui? Amém. Então, o ponto 1 diz: o antes crescei na graça. Vamos entender o que é crescer na graça. Aí nós colocamos assim algumas coisinhas, né? Por que devemos crescer na graça e no conhecimento? Por que nós devemos crescer na graça primeiro? Aqui eu coloquei ser formado na graça. Você já está sendo formado na graça. Crescer na graça é reconhecer a sua posição em Cristo. E isso traz para você o quê? Segurança, santidade e herança. Eu vou deixar que o pastor Maurício, então, dê sequência a este ponto aqui, para você entender. E vai avaliando agora, a partir de agora, se você está crescendo na graça, se você já conheceu a graça, está vivendo a graça. Depois nós vamos falar de conhecimento. Ok, pastor? Amém. Glória a Deus, amém? Então, por que nós devemos crescer na graça? Primeiro, porque a bispa disse, crescer. O verbo está no imperativo, Deus está mandando que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, né? Então a gente já sabe que nós estamos no pacto, a graça é o novo pacto, é o pacto da nova aliança, não é? Mas o que é a graça? O que é esse crescimento na graça? Nós precisamos entender que a graça é o favor de Deus para conosco, alguma coisa que nós não merecíamos, é o favor imerecido, é um presente que Deus nos deu, que nós não merecíamos, mas que nós recebemos, que Deus imputou na nossa vida. E para que você cresça na graça, você precisa saber exatamente tudo o que Deus colocou na sua vida. Para quê? Para que você não seja menino na fé. Nós vamos, antes de entrar no primeiro versículo, tem Efésios 4, 13 e 14, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Se você não crescer na graça, se você primeiro não souber o que é a graça, graça é o favor imerecido, é alguma coisa que nós não merecíamos,
que Deus fez, que Deus consumou ali na cruz do Calvário e que é nosso. Não importa o que aconteça, Deus já colocou na nossa vida. E o conhecimento, o crescimento na graça nos dá segurança. Amém? E agora, Hebreus 5,14 diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos. Então nós não vamos ser mais crianças, nós vamos crescer na graça e no conhecimento, e nós estamos recebendo o alimento sólido que é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Uma criança não sabe o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado. Somente um adulto, tendo as suas faculdades exercitadas pela prática da palavra, é que vai poder se livrar de todas as astúcias do maligno, de todos os enganos dos homens. A palavra de Deus diz, versículo anterior, por favor. Levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Os homens, sem conhecimento, têm uma artimanha, uma astúcia que acabam induzindo o povo de Deus ao erro. E para que isso não aconteça, você vai crescer na graça e no conhecimento. Amém? Então vamos ao primeiro versículo da apostila. Antes, crescei na graça e no conhecimento, Efésios 2:6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Hoje, você está assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Você não é o pó da terra, você não é o vermezinho de Jacó, você não é um gafanhoto, você não é um pobre, um pecador, um coitado. Oh, Deus tem misericórdia. Não. Deus já teve misericórdia de você e já o colocou assentado em regiões celestiais com Cristo Jesus. Você está com Jesus e se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Quando você tem essa certeza, quando você tem essa convicção de que eu estou assentado em lugares celestiais, a minha vida está eu fui colocado ali por Deus, você começa a ver a vida, a ver os problemas numa outra visão, num outro ângulo. Você começa a ver as coisas com a visão de Deus. Porque se nós olhamos com a nossa visão, nós olhamos para o problema, para a situação, que coisa desesperadora. Mas se você sabe que você está sentado com Cristo Jesus, a situação muda totalmente. Amém? Colossenses 1:13, a palavra diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Cai por terra toda aquela mentira, que aquela maldita, que se chama igreja, que está aí por todo lugar, que diz que o crente pode ser endemoniado, que o crente pode perder a salvação, que o crente vai lá e vai orar por ele porque o diabo vem e toma... Não, mentira. A palavra de Deus é clara, diz que Ele nos libertou do império das trevas. Isso é a graça de Deus. Você precisa saber que antes de você receber Jesus como Senhor e Salvador, você estava nas mãos do diabo. Você estava seguindo o curso deste mundo, Você não tinha vontade própria, você agia segundo a sua carne e mas eu nunca matei, eu nunca roubei. Não interessa. Antes de você receber Jesus, antes de você ser transportado do império das trevas, ser libertado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, você estava nas mãos do diabo. Você estava sendo guiado, conduzido pelo príncipe das potestades do ar. Isso nós precisamos saber para ser gratos a Deus, saber de onde Deus nos tirou. Parece que as coisas ficam meio banais, assim, não, agora eu sou crente. Você precisa saber o que Deus fez na sua vida. Isso é ter o pleno conhecimento da graça de Deus, valorizar isso e dar honras e glórias a Deus. Porque quando você tem esse conhecimento, você não é destruído. Agora, quando as pessoas aí fora que não têm esse conhecimento, vivem atrás de fila de oração, vivem preocupados, será que o diabo vai me pegar? Será que eu vou perder minha salvação? E vivem enredadas, ao redor por todo o vento de doutrinas, pela artimanha de homens, que tentam enganar o povo de Deus, porque esses próprios homens que estão nos altares trazendo a palavra, não têm o conhecimento da palavra da graça de Deus. Amém? Hebreus 10:14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Amém? Você já foi aperfeiçoado para sempre por Deus. Quando Jesus subiu ali na cruz, quando ele disse está consumado, você foi aperfeiçoado porque Jesus se deu em seu lugar. Com uma única oferta. O povo judeu vinha de tradições, que ano após ano tinham que oferecer ali sacrifício nos altares ali, para perdão dos pecados, para que os pecados fossem cobertos. Agora você precisa saber que com uma única oferta, você foi aperfeiçoado para sempre. Amém? E não existe pecado passado, presente, que você venha a cometer,
que possa invalidar aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por você. Amém? Não é por isso que nós vamos viver a nossa vida de qualquer jeito, porque em nós está depositada a divina semente. Amém? Mas nós precisamos saber que nós somos aperfeiçoados de uma vez por todas, e agora nós estamos sendo santificados. A obra que o Senhor fez no nosso espírito, Deus está manifestando na nossa carne, para que a glória de Deus se manifeste e para que as pessoas vejam Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Queria pedir para a bispa. Amém. Deixa eu falar uma coisa importante aqui. Tudo que você está vendo é por graça. Então, por isso que nós estamos entendendo o que é a graça de Deus. A graça de Deus é algo que nós não fizemos nada para merecer e Deus fez por nós. Então, assim, eu estava aqui enquanto o pastor estava explicando, né? Ele nos ressuscitou, nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo. Então, ele nos deu uma posição de autoridade. Eu não merecia, eu era uma pecadora. Eu estava morta em delitos e pecados. Eu não seguia Cristo. Ele fez isso por mim porque ele me amou primeiro. Amém? O amor de Deus é incondicional, não tem condição. O amor humano normalmente tem condição. Eu vou amar aquela pessoa se ela for boazinha, sabe? Se eu gostar, se a gente tiver algo a ver, então eu começo... Não existe isso para Deus. Deus nos amou quando a gente estava na lama, no pecado, a gente era malzinho na carne. Ele nos amou primeiro. Então, o que é a graça? A graça é o que o pastor disse no início. É um favor de Deus. Ele nos favoreceu. É um dom. Não tem porquê. Não tínhamos por que receber isso. E nós recebemos. Então, quando você está na graça, meu amado, estão todos os cristãos. Porque todos receberam isso. Não é a Igreja Cristo Vive que recebeu isso. Todo crente salvo recebeu isso. Agora, o que é crescer na graça? É ter o quê? O entendimento do que é a graça. É isso que você tem que os outros cristãos não têm. Então, o que nós temos a mais que os outros? Revelação. Aleluia. Porque posição temos todos iguais, eles só não sabem. Então, eu olhei aqui o primeiro, graça. Você está numa posição de autoridade com Cristo. Segundo lugar, você está liberto do império das trevas. O que é isso? Graça. Você não fez batalha com o capeta, você não deu sua vida numa cruz, você não pagou nenhum preço. Ele pagou o preço para te tirar das mãos do diabo. Graça. Amém? Terceiro, ele te aperfeiçoou. Você não tem mais que ficar na carne se aperfeiçoando, fazendo sacrifício, jejum, subindo ao monte. Deixa o cabelo que é perfeição. Deixa não sei o que é santidade. Não. Sem nada disso, ele já te tornou perfeito por um único sacrifício. O que é isso? Graça. Graça. Depois, nos fez nascer de uma semente incorruptível. Coloca para mim 1 de Pedro 1:23, por favor. E juntamente com ele nos... 1 de Pedro. Fostes regenerados, fostes. Eu não sabia nem o que era regeneração. Eu fui regenerada não de uma semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ele fez a palavra chegar, ele me deu um dom da fé para crer. Eu criei e fui regenerada. Graça. Amém? Muito bem. Próximo, Judas 24 diz. Próximo. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, eu não fico aqui, Senhor, oh meu Deus, não me deixa tropeçar. Ele é poderoso para me guardar de tropeços, para me apresentar com exultação imaculada diante da sua glória. Quer dizer, eu vou ser apresentada diante de Cristo, lavada no sangue dele. Eu não fiz nada para isso. Graça. Aleluia. Amém? Você tem alguma dúvida ainda? Então você não precisa. O que este estudo te traz? A consciência de que você não precisa ficar se aperfeiçoando, fazendo coisas. Será que quando chegar lá diante de Cristo, ele não vai dizer, sujinho, pecador, gafanhoto. Não, você sabe que você vai ser apresentado, imaculado diante de Cristo. Ele vai olhar para você e vai dizer, eu já tinha te lavado, querido, você está lavado. É assim que eu te vejo. Isto é graça. Amém? Então, se você ouviu uma pregação, um pregador dizendo, o meu retorno precisa aumentar, senão eu vou perder minha voz, por favor. Se você ouvir um pregador dizendo assim, olha, cuidado, se você não santificar a tua vida, se você não se consagrar, se você não ralar os joelhos até sangrar, vai saber como é que você vai chegar diante de Cristo. Não! Você hoje sabe que a graça lhe vai apresentar imaculado diante de Cristo. Já está determinado que vai ser isso. Amém? Muito bem. Próximo.
temos garantia que a nossa salvação é eterna. Vamos ler alguns versículos. Isaías 35, 8, por favor. Não tem. O que tem? Não tem nada do F. Por que será? Problemas. Muito bem. Então, nós temos aqui Isaías 35, 8. Se você tem sua Bíblia, eu vou ler rapidamente, porque nós já sabemos que a salvação é eterna. Eu quero só lhe mostrar que isso é graça. Eu não tenho que ficar aqui cultivando a minha salvação eterna. Porque tem gente que diz assim, cuidado como você vive, que você pode perder a sua salvação. Você não pode perder a sua salvação, porque salvação é grátis. Aleluia. É um dom de Deus, é por graça. Então, os dons e as chamadas são irrevogáveis. O que Deus dá, Ele não tira. Aleluia. Se Ele te salvou, você é salvo para sempre, eternamente. Então diz Isaías 35, 8. Ali haverá bom caminho, caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará nem mesmo louco. Pode alguém selado, salvo, de repente falar, não quero esse caminho? Não pode. Porque isso seria uma loucura, mas nesse caminho nem o louco erra. Você é salvo para sempre, ponto. Porque você é lindo, maravilhoso e bonzinho. Não, isto é graça de Deus na sua vida. É por graça que a sua salvação é eterna. Isaías 46, 4 diz assim, não tem. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs, cabelos brancos, eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, vos carregarei e vos salvarei. Diga amém, eu recebo essa palavra. Então assim, velhinho, cabelo branco, partiu para a glória. Oh, e agora, onde será que está o velhinho? Está nas mãos de Deus, porque das mãos dele ninguém pode arrebatar. O que é isso? Graça. Mas e se o velhinho aprontou algumas? Vai ser corrigido, tadinho do velhinho, disciplinado. Mas salvação, uma vez em Cristo para... João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida. Você tem Jesus? Então você tem vida eterna. Diga amém. João 8,35. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Quem aqui é filho de Deus? Você vai sair da casa ou vai ficar para sempre? Para sempre. Não sai. Deus diz que é para sempre, é para sempre. Por quê? Porque não é por merecimento. Se for por merecimento, a gente não ficava na casa. Mas é por graça. Então você está na casa para sempre. Romanos 8,38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte pode morrer hoje, meu amado. Se Deus nos chamar hoje, não tem morte, nem vida. Nem que você dure aqui 120 anos. Nem anjos. Nem principados, nem coisas do presente, nem coisas que virão, nem poderes, nem altura, nem coisa do inferno, da profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Você acredita na Bíblia? Isso é a graça. Existe alguma coisa capaz de lhe separar do amor de Deus? Não. Isto que faz? Graça na sua vida. Graça. Porque pode ser que no meio do caminho, alguma criatura tente nos separar. Um ímpio, um filho da perdição, uma situação, mas a Bíblia diz que nem isso poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. 1 Coríntios 5,5 diz, entregue a Satanás para a destruição da carne. Às vezes, a morte é prematura. A carne vai ter que ser destruída porque a carne está fazendo o que não deve, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Espírito é salvo. Você é um ser espiritual? Alguém aqui já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador? Amém. Então você é salvo. No dia do Senhor. Bispo, aquela história, se Jesus viesse hoje. Amado, já imaginou se até meia-noite Jesus volta? Aleluia. Você vai? Amém. Você vai? O que está escrito aqui? A fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. No dia que o Senhor vier, você é salvo, seu Espírito está nas mãos dele. Vamos subir todos. E não entristeçais o Espírito de Deus. O Espírito de Deus pode ser entristecido, mas ele não sai mais da sua vida, tá? Por quê? No qual foste selados para o dia da redenção. O Espírito Santo colou no seu espírito. Selo é cola, garantia. Então, se você pecar, o Espírito Santo está colado, o que acontece no seu espírito? Ele fica triste.
Mas não sai. Por isso que a salvação é eterna. Amém? Agora, alguém aqui em sã consciência quer entristecer o Espírito Santo de Deus? Não, lógico que não. Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, eu não pedi para ele começar, nem sabia que ele tinha começado uma obra. Ele começou por graça. E o que ele vai fazer? Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Diga, estou garantido. Estou garantido. Isso faz de você um libertino? Não, isso faz de você um santo. Quanto mais consciência da graça você tem, mais santo você se torna. Não é verdade? Eu acho que é verdade. E Colossenses 3,4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando Cristo vier, você vai com Ele para a glória. Pronto. Crê nisso? O que eu fiz para merecer isso? Nada. Nothing. Nada. Você vai por graça. Diga, que graça maravilhosa. Os outros crentes da lei, eles vão também? Vão. Nós nunca dissemos que eles não vão. Eles vão. Mas eles sabem disso? Não, muitos deles estão tremendo de medo agora, fazendo campanha, fazendo não sei o quê. Para quê? Para garantir a saída. Só que é por graça, não precisa fazer nada. Naquele dia vamos estar nós diante de Deus e eles. Aí o Senhor vai olhar para nós, vai olhar para eles, oh, bem-vindos, benditos do Pai. E eles vão olhar para nós e dizer, o que esse povo está fazendo aqui com a gente? Não fizeram nada, não ralaram, não choraram, não vigiliaram, não fizeram o jejum de Daniel, de Oséias, de Ezequiel, de Abacuque, de Jeremias, não fizeram nenhum. E o Senhor Jesus, e como fica, Senhor? O Senhor vai dizer, por graça. Bispa, o pior é aqueles que vão chegar e falar, ué, eu vim, né? Ué, eu vim. Alguns vão até duvidar. Acha que não vão, né? Será que eu estou aqui mesmo? É, amado, por graça, não é? Por graça, por graça. Vocês estão entendendo o que é a graça do Senhor? Graça, isso aqui é graça. 2 Timóteo 1,12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Paulo dizia, né? Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, amado, o que você é em Cristo Jesus está guardado. Amém. A sua vida está guardada em Cristo Jesus até aquele dia. Vai e ponto final. Amém. Quem vai ficar, diga amém. Opa. Tem gente dormindo. Olha, não pode ser consciente, está dormindo. Acorda esse irmão que disse que vai ficar. Amada, foi recebida como membro domingo e já vai ficar? Amém, você quer ir? Não é por querer, você vai, por a graça de Deus, amém. Quem mais disse que quer ficar? Meu Jesus amado. Acorda, ela trabalhou demais. Está estudando muito a moça. 1 de João 5,18, sabemos, nós aqui sabemos, que todo aquele que é nascido de Deus não vive mais em pecado. Lógico, nós somos regenerados, por graça, não vivemos mais em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Jesus, o guarda e o maligno não lhe... O maligno não lhe toca por quê? Porque você é bonitinho. Porque você é feio, ele não gosta de você. Fala, ai, alguém tão feio quanto eu. Não. Por que o maligno não lhe toca? Porque pela graça de Deus, o próprio Deus guarda você para que o maligno não lhe toque. 2 Coríntios 8,9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Você assume tudo que é de Deus na sua vida, a herança dele por graça. Amém? Quem aqui já é crescido na graça? Diga amém. Amém. Então, crescer na graça é saber o que é a graça e qual a sua posição espiritual em Cristo Jesus. Então, se alguém chega para você e diz assim, você vai perder a salvação, hein? Cabelo loiro, pintada. Se a pessoa, ela não perde. Só que se a pessoa não conhece o que você conhece, o que ela faz? Daqui 2 meses a gente encontra ela com 4 dedos de cabelo natural, né? Uma trança, um birote, aqui um panetone. O que foi, pastora Vera? Sabe, eu estou me consagrando, porque quem sabe eu perdi a salvação. Não. Quem cresce na graça não é mais seduzido, iludido, não tem mentira na sua vida, está seguro. Você está seguro em Cristo Jesus? Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Vamos para o ponto 2.
Pastor Maurício, vamos ensinar a igreja o que é crescer agora no Conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça você já entendeu. E agora? Vamos lá. Amém. Nós temos que saber em quem nós temos crido. O apóstolo Paulo fala assim: eu sei em quem eu tenho crido. Por quê? Porque ele conheceu Jesus Cristo ressurreto. Ele não andou nos dias que Jesus viveu aqui na terra. Ele veio depois, ele foi chamado por Deus depois. Por isso ele podia dizer: eu sei em quem eu tenho crido. E nós vamos crescer no conhecimento, sabendo quem verdadeiramente é Jesus. Amém? Colossenses 2:2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Veja quantas palavras o apóstolo Paulo usa para enfatizar a necessidade, não é, de conhecermos o mistério de Deus Cristo, não é? Então, para que, se o seu coração não tem esse conhecimento, o seu coração vive perturbado. Então, para que o coração dele seja confortado, vinculado, estejam unidos, estejam fortalecidos, juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção. Quando você tem essa riqueza, isso é uma riqueza. Você saber que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, isso é uma riqueza, isso é uma preciosidade. Amém? Volta ainda, por favor. Para que você tenha toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Você precisa ter um entendimento que não é um entendimento humano, não é um entendimento que é conseguido em bancos de universidade, mas é um entendimento que é dado por Deus quando Ele mesmo ilumina os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender a sua palavra. Para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Era um mistério. A Bíblia diz que mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos, aprove a Deus revelá-los ao apóstolo Paulo, que foi arrebatado, subiu ao terceiro céu, viu coisas inefáveis e começou a ter a revelação da graça de Deus, de saber quem era Deus, de saber quem era o verdadeiro Deus, amém? Versículo 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Tudo o que é tesouro, toda a sabedoria, toda a graça estavam ocultos em Jesus Cristo. E Deus nos revelou a nós, para que nós soubéssemos em quem nós verdadeiramente cremos. Para que nós não ficássemos lá orando: eu preciso orar um pouco ao Pai, um pouco ao Filho. Se eu não orar ao Espírito, o Espírito vai ficar triste. Não é? Isto é falta de conhecer, né? De crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo lá de Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você divide a frase em duas. Antes crescei na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes crescei no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você cresceu na graça, você viu o que era a graça, agora você vai crescer no conhecimento. Saber quem é Deus, em quem eu creio. Não é? Isso é crescer na graça e no conhecimento. Você acredita que normalmente os cristãos conhecem Jesus? Não. Não. Por quê? Porque ninguém está preocupado em crescer na graça e muito menos no conhecimento de Jesus. A pessoa fala assim: Jesus é o Filho de Deus, ele nasceu no presépio, na manjedoura, e ali tinha Maria, tinha José, tinha os burrinhos, tinha a vaquinha, e depois vem os reis magos, deram uns presentinhos, aí eles foram, apareceu uma estrela no céu, aí Jesus depois não sei o que aconteceu, ele cresceu, aí com 30 anos ele aparece, e aí ele é batizado no Rio Jordão pelo João Batista, e depois de 3 anos que ele prega, faz milagre tal, ele vai para a cruz, faz sofrido, nunca vai com Jesus, aí ele ressuscitou e amém. Eu conheço Jesus. Não. Qualquer incrédulo conhece isso. Qualquer pessoa de outra religião conhece isso aí. Isso está em livro de história. Amém? Então, o que é conhecer o Senhor e Salvador? Não é o que diz o versículo, antes que saia na graça? E no conhecimento de quem? Do nosso Senhor e Salvador. Então, tem que conhecer Deus como Senhor, como Salvador, e tem que conhecer quem é Jesus Cristo de verdade. Que não é só essa caricatura conhecida no mundo inteiro. Isso é histórico, é o Jesus histórico. Só que o nosso Jesus não é histórico apenas, ele é Deus. Então, aqui neste ponto, o ponto 2, nós vamos ver aqui, agora a pré-existência de Cristo. Então, as pessoas dizem assim: quando é que Cristo surgiu? Vamos responder. Vamos ver quem sabe, quem já é crescido no conhecimento. Quando Cristo surgiu? Fiz uma pergunta super capciosa, tá? Quando Cristo surgiu?
Quando Cristo surgiu? Quando Cristo surgiu? E agora, vamos ver. Quem sabe? Quem sabe? Quando Cristo surgiu? Cristo não surgiu. Cristo Aleluia. existiu. Ele não teve começos de dia nem fim de existência, porque Cristo é Deus. Aleluia. E Deus, amado, não tem aparição de surgimento primeira vez. Ele é eterno. Não cabe eu sei na sua cabeça, nem na minha. Mas é isso que é a verdade. Aleluia. Então disse lá a diaconisa. Qual foi a pergunta que você fez? Inteligente, né? Rebateu com pergunta. Você quer saber na carne? Ah, bom. Cristo na carne, todo mundo sabe quando surgiu. Quando por obra e graça do Espírito Santo foi gerado no ventre de Maria. Amém? Agora, Cristo não aparece ali no cenário, entendeu? Ali é o Cristo histórico que vem para cumprir um desígnio de antemão determinado. Cristo sempre existiu, é isso que eu quero lhe mostrar. Agora vem conhecimento, tá? João 6,42. E diziam, isso dava nó na cabeça das pessoas lá atrás já, né? Não é esse Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Amado, Jesus mesmo dizia, olha, eu desci do céu. Aí as pessoas levam assim, mas ele não é filho da Maria, do carpinteiro? Esse carinha aí não é conhecido? Jesus disse, eu desci do céu. Então você tem que entender que antes dele ser filho de Maria e de José, ele estava onde? Onde ele estava? Amado, se ele fala que ele desceu do céu, não fique demorando para responder. Olha, eu desci do céu. Onde você estava, Jesus? No céu. Onde Jesus estava? No céu. Ah, bom, tá bom. Entendeu o que é conhecimento? Tá? Não é vacilo, é conhecimento. Ele que disse que desceu. Não sou eu que estou dizendo. Olha, amados, eu descobri que Jesus desceu do céu. Ele disse que desceu do céu. Não tem nada mais em mim, não. Está aqui na Bíblia. Desci do céu. Veja o próximo. João 6,62. Que será, pois? Ele disse isso, hein? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Olha, Jesus falou assim, daqui a pouco eu vou subir. O que vocês vão dizer quando vocês virem eu subir para o lugar onde primeiro eu estava? Então Jesus ia subir para onde? Para o céu. Por quê? Porque ele estava antes no céu. Então qual era o lugar dele antes dele vir aqui em carne? No céu. Ah, que lindo. Já sei. Ele estava junto no trono do lado à destra de Deus. Não se antecipe não com essas coisas que isso não tem respaldo bíblico. João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. A saber, quem é esse? O Filho do Homem que está no... Gente, estava aqui, estava no céu. Ih, pastor, e agora, hein? Então ele diz assim, ninguém subiu se não desceu de lá, lógico. Só pode voltar para o lugar onde primeiro estava. E aí fala assim, quem é esse? Ah, é o Filho do Homem, uma expressão para Jesus, não é? Que está no céu. Pô, mas ele não estava ali no meio deles? Como é que ele está no céu? Ah, que Jesus estava ali, mas Jesus estava no céu também? Vamos lá, João 8, 56, 58. Olha o que ele explica aqui, não entenderam nada. Abraão, vosso pai, Abraão, judeu, vosso pai, na carne, né? Estava falando para judeus, tá bem? Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Já imaginaram, amados? Jesus tinha 30 anos, 31, 32, no máximo 33. Quando ele disse essas frases, olha gente, seguinte, Abraão se alegrou de me ver. Os judeus, Abraão? Gente, Abraão, ó, há quanto tempo, não é? Centenas e centenas de anos. Abraão, você viu Jesus? Próximo. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Tem muito crente perguntando para a gente, que negócio da graça? Quem vocês pensam que vocês são? Perguntaram algumas coisas assim para Jesus também. Você não tem nem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou.
Você sabe qual a outra vez que aparece essa expressão? Eu sou. Aonde aparece? Êxodo. O que acontece quando Moisés, lá na sarça ardente, tem aquele encontro com Deus? Não é? Vocês se lembram que ele viu de costa a glória do Senhor? O Senhor disse, tira a sandália dos teus pés. Lembram-se desta passagem? E o Senhor disse, olha, você vai libertar o meu povo do cajado lá, da sofreguidão do Egito, do faraó. E eu digo que quem me enviou? Ele falava, né? Eu vou lá e falo, quem mandou fazer isso? Aí o que ele responde? O que Deus responde para ele? Diga que eu sou lhe enviou. Quem é que falava com Moisés na sarça? Jesus. Deus ou Jesus? Deus ou Jesus? E agora? Quem falava? Amado, não fique em pânico. Jesus é Deus. Deus é Jesus. Quem falava com Abraão era exatamente o mesmo que falava com os judeus aqui, dizendo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então você está entendendo a pré-existência de Jesus. Jesus existia antes do corpo ser gerado no ventre de Maria, ok? Amém? Ulala, vamos mais um. João 17:5. Agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Bispa, mas ele está falando com alguém, bispa. Pois é. Vocês se lembram daquela outra passagem? Que dizia que quem pode subir senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Mas o Filho do Homem não estava aqui na manifestação de Filho? Estava, mas ele estava também aonde? No céu, porque ele é Deus, e Deus é onipresente, está em toda parte. Só que naquele momento ele se manifestava para cumprir um propósito na terra, com um corpo físico, que se chamava Jesus. Quem entendeu até aqui? Muito bem. Então, quando Jesus fala com Deus, só pelo Espírito, não adianta eu abrir sua cabeça aqui, não é? Quando Jesus fala com Deus, ele fala com ele? Sim, sim. Só que ali ele é humano. E humano, ele sentia o que você sente, ele tinha as dores, ele sofria, ele se emocionava, ele estava no nosso lugar, sendo o nosso substituto. Ali, na carne, ele falava com alguém como você deve falar com alguém enquanto você está na carne. Você deve pedir para quem? Para Deus. Ele ali ensinava como é que você, na manifestação humana, você precisa depender de Deus. Você está entendendo? E aqui também tem uma revelação. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Contigo mesmo, porque era um. Amém? Com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Que glória que eu tive antes junto de ti? Porque eu era um com Deus, ele está dizendo. Antes que houvesse mundo, porque ele é Deus. Só que ali havia uma manifestação de Pai. E agora ele cumpria esse desígnio de Deus e ele ia ser glorificado nessa missão aqui na terra com um corpo. Quem está entendendo? Amém. Olha, mas só o Espírito Santo. Pronto. Pastor Maurício. Tem mais um versículo que eu coloquei. Tem um versículo que eu pulei? O que foi? Não, eu pus mais um versículo. Tem mais um? Qual que você colocou? Apocalipse 13:8. Está no telão? Não? Não? Então ajuda-me. Apocalipse 13:8. Fala daqueles que vão ficar aqui, quando a igreja for arrebatada, e que vão adorar a besta. Diz assim, adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ai, meu Deus do céu, bispa, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo? Lógico. O plano estava pronto lá, tudo determinado, porque Deus havia já determinado, preparado um plano para o cordeiro dele, que era ele na manifestação de carne,
amém? De filho, cumprir aquilo, ser morto para que nós recebêssemos essa justificação e não estivéssemos aqui entre os que vão adorar a besta. Quem entendeu? Pode seguir. Isso porque nós aprendemos, né, antes de conhecer a graça, de que quando Deus criou Adão e Eva no paraíso, que o diabo enganou Eva, que o diabo havia frustrado o plano de Deus. Então, para que Deus consertasse o seu plano da criação do homem, ele enviou Jesus. Isso é mentira. A palavra de Deus diz que Jesus, o Cordeiro de Deus, já havia morrido, já havia sido determinado antes da fundação do mundo que ele morreria pelos nossos pecados. A queda do homem, tudo o que aconteceu na humanidade, desígnio de Deus, para que nós que somos vasos de misericórdia, manifestássemos a sua glória, e nos vasos de ira, ele mostrasse o seu furor por causa do pecado, amém? Então esse negócio, o diabo frustrou, o diabo não frustrou nada. Tudo está absolutamente no controle de Deus, amém? Amém. Olha, só uma coisinha, desculpa, pastor, que nós vamos entrar no ponto 2, só vamos ler versículos, porque isso já é conhecido, né, que Jesus é Deus. É só para entender que Jesus, quando diz estava com Deus, não tem duas pessoas juntas, tá bem? Então não existe um pai e também um filho concomitantemente habitando junto com o pai e um Espírito Santo. Não existe trindade. Não existe três pessoas. Amados, as pessoas aí fora, a cristandade acredita que há um mistério, diz assim, o mistério da Santíssima Trindade. Um que é uma pessoa que é o Pai, uma pessoa que é o Filho, uma pessoa que é o Espírito Santo. Mas não tem mistério nenhum. Presta atenção, Lourdes. Se são três pessoas, amém, Cris? Três pessoas, um que é Pai, um que é Filho, um que é o Espírito Santo, cadê o mistério? Não tem mistério. Três pessoas são três pessoas. E você, 1, 2, 3. 3. Que mistério tem nisso? Nada. Eu, a pastora Vera e o marido dela. Que mistério tem nisso? 3 pessoas. 1, 2, 3. Qual é o mistério? O mistério é que não tem trindade nenhuma. Tem um Deus só que se manifestou como Pai na criação, como Filho na redenção e agora, nos nossos dias, se manifesta como Espírito Santo. Isso é um mistério. Amém? Agora, para nós, não é mais mistério também. Então, não existe 3 pessoas. Porque no céu tem um trono só. Amém. Então os 3 estariam disputando o trono. E aqui não é a presidência da República. 3, o trono é meu, o trono é meu. Não existe isso. Existe um Deus sentado no trono. Ele se chama Jesus Cristo. Amém. Ponto final. Efésios 4:5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Então, um só Deus, não tem 2, não tem 3. Amém? Eu sempre costumo dar o exemplo. Aqui, agora, dando estudo bíblico, eu sou o pastor Maurício. Quando eu chegar em casa, eu sou o marido da pastora Vera. E sou o pai do Rodrigo e do Vitor. Amém? Não são 3 pessoas. Eu tenho funções diferentes. Deus se manifestou na criação, né, como Pai, na redenção como Filho trazendo a salvação, e agora na consumação dos séculos, como Espírito Santo Consolador, que nos selou para o dia da redenção. Amém? É um único Deus com manifestações distintas. Amém? Vamos ler lá rapidamente então os versículos. Isaías 9:6. Bastante conhecido, diz assim: porque um menino nos nasceu, Maria deu à luz a um menininho maravilhoso ali na manjedoura, né? Um filho se nos deu, o Filho de Deus. O governo está sobre os seus ombros. Um menino, uma criança nasceu, e o governo estava sobre os ombros dele. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Acabou, não precisa falar mais nada, amém? Deus Forte, Príncipe, Pai da eternidade. Jesus é o Pai da eternidade. É o Deus forte. É o único Deus que existe. Amém? E Príncipe da paz. João 1:1 e depois o 14 diz assim, né? João 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, no princípio, Deus, né, era a palavra de Deus, haja luz, houve luz, Deus se manifestando através do poder da sua palavra, era o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, e a palavra, o verbo, era o próprio Deus. E no versículo 14 diz assim, e o verbo, e a palavra de Deus, e o logos de Deus,
se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele se manifestou como sendo o Filho unigênito de Deus. Teve uma glória especial para ele, mas era o próprio Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E esse Verbo que era Deus, que estava no princípio, se fez carne, se revestiu de carne. Jesus, nos dias da sua carne, veio aqui para cumprir a lei e colocar fim na lei. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Se você quer saber como era Deus, Deus não tinha corpo, amém? Deus era espírito. E como era Deus? Deus só se manifestava pela palavra. Porque diz que o Verbo era Deus. Então, a ação, tudo que acontecia era pela palavra de Deus. Por isso que os anjos conheciam a palavra, mas não viam Deus. O poder, a ação de Deus. Eles viam a ação de Deus, o poder de Deus. Quando Jesus, Deus encarnado, veio à Terra, eles contemplaram aleluia. Deus. Eles, Deus, aquele é Deus! Porque eles conheciam Deus sem aquele corpo. Os irmãos estão entendendo? Então, quando diz da piedade, assim, né? Esse é o mistério da piedade. Então, assim, quando você fala, no princípio era o Verbo, era Deus. O Verbo estava com Deus, quer dizer, a ação estava com Deus, não estava com mais ninguém. E a palavra, a ação, era o próprio Deus. E o Verbo, que era o próprio Deus, a ação, a manifestação, se fez carne e habitou entre nós. Oh, meu Deus, Jesus era Deus, era a palavra, era a ação, era o poder. Jesus é o próprio Deus. Aleluia. Amém? Muito bem. E Jesus foi claro quando ele conversava com seus discípulos. João 12:45, ele diz assim: e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Quem olhava para Jesus, via o Pai. Né? Só que as pessoas não podiam enxergar. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus, a sua carne, era o véu que foi colocado sobre os olhos do povo, sobre o rosto de Moisés quando ele descia do monte, para que o povo não visse que a glória estava passando. O mesmo véu permaneceu sobre os olhos de todos os filhos de Deus, para que não enxergassem a verdadeira glória de Deus. Hein? Então Jesus está falando, eu sou Deus, e as pessoas não entendiam. Por quê? Porque havia um véu colocado. Hoje o véu foi retirado e nós podemos reconhecer Jesus como o verdadeiro Deus. Amém? Graças a Deus. João 14:10 diz assim: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Não é? Ele falando para os discípulos, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Eu sou um com o Pai. Né? As palavras, no princípio era o Verbo, era a palavra. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. A palavra executa, a palavra de Jesus é a palavra de Deus, tem poder, é viva, é eficaz. Então Jesus fala assim, olha, por aquilo que eu faço, pelas palavras que eu ordeno e as coisas acontecem, creiam que Deus está em mim. Amém? Romanos 9:5, falando sobre os judeus, né? Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne. Então Jesus na carne é descendente de judeus, é lá da linhagem de Abraão, amém? É o prometido, o Messias prometido, segundo a carne, não é? Então segundo a carne, Jesus Cristo é descendente de Abraão. E agora veja o que o apóstolo Paulo diz, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Né? Então aqui, Paulo estava pregando para aquelas pessoas que, né, eram judias, né, que criam lá em todo o cerimonial da lei judaica. Olha, aquele Jesus descendeu da carne, ele era da tribo de Judá, ele é descendente de Abraão. Ele é sobre todos Deus bendito. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna, como o apóstolo Pedro também teve a revelação. Amém? Ai, amados, isso Aleluia. aí é maravilhoso. Eu não tenho palavras. Aleluia. Eu tenho vontade de chorar aqui e de ir para a glória de uma vez. Porque, imagina, Deus se revelou para Paulo da mesma forma que está se revelando para você e para mim. Amém. Que Ele é Deus Aleluia. bendito sobre todos, né? Amém. Deus bendito para todos sempre. Não tem discussão a respeito disso, né? Que Jesus é o Deus bendito. O mundo precisa conhecer essas verdades. Você vê que maravilha, você está aqui, né? Você não está ouvindo a historinha da mulher do fluxo de sangue, nem do cego de Jericó, nem de Davi lutando com Golias, né? Não, você está tendo a revelação, você está crescendo na graça e no conhecimento, porque Amém. Deus é bom. Não porque a gente saiba, nós somos, não, porque Deus é bom, Amém. porque Deus escolheu você para revelar esse conhecimento, amém? Amém. Aleluia. Filipenses 2:6-7. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Jesus Cristo, a Bíblia diz que nele habita corporalmente
toda a plenitude da divindade. Tudo que é Deus estava ali em Jesus. E ele, apesar disso, não teve como usurpação o ser igual a Deus. A Bíblia diz que ele veio para servir, não é? Se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, ele veio aqui, se despiu de toda a sua glória, mas ele continuava sendo Deus. Ele não manifestou, mas ele continuava sendo Deus. Porque nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Não Amém? é porque ele sofreu que ele deixou de ser Deus. Não é porque ele foi para uma cruz que ele deixou de ser Deus. Não é porque naquela hora em que cuspiram nele, ele não revidou, ele deixou de ser Deus. Não é porque quando os soldados o furaram com aquela lança, né? E falaram, se és Deus, salva-te a ti mesmo. Ele não deixou nenhum segundo de ser Deus. Mas ele tinha que cumprir aquilo que ele se propôs a fazer aqui na terra. Então, é por isso que ele não teve a usurpação. Na carne, ele não quis usurpar aquilo que verdadeiramente ele era, né? Ser Deus. Tá? Versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então ele veio para que todos vissem que ele estava ali no nosso lugar como um ser humano comum. Apesar de ser o Deus verdadeiro, ele veio e se submeteu ao seu próprio plano para demonstrar a maior atitude de amor que Deus poderia demonstrar, que é dar a vida dele mesmo pelos seus filhos. Né? Quem é pai sabe que se o filho estiver em perigo, ele não hesitaria em dar a vida. E isso foi o que Deus sentiu. Eu dou minha vida por todos os meus filhos. Não hesitou um minuto, foi até a cruz, né? E se ofereceu ali por nós, amém? Então nunca mais você diga, coitado de Jesus. Jesus nunca foi um coitado. Ele sempre foi Deus sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém? Ele estava ali em plena consciência do seu ministério aqui na terra. Não é coitado, ele é um vitorioso. Tá bem? Amém. Colossenses 1,17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Amém? Então tudo que foi criado existe, continua existindo por causa do Senhor Jesus Cristo, que é o Deus verdadeiro. Amém? 1 Timóteo 3,16 fala sobre o mistério da piedade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Então, a Bíblia diz que havia mistérios que estavam ocultos desde antes da fundação do mundo. Não é? E quando Jesus Cristo veio trazendo a graça e a verdade, né? A Eusébia, né? A piedade, o mistério da piedade foi desvendado. Então o apóstolo Paulo fala assim, olha, evidentemente grande é o mistério da piedade. Havia um mistério em volta de Jesus. Até hoje é um mistério para as pessoas que estão lá fora, que não conhecem Jesus como Deus verdadeiro e soberano. Amém? Então diz assim, aquele que foi manifestado na carne, então Jesus veio e nasceu na manjedoura como filho de Maria, o filho do carpinteiro. Ele se manifestou na carne e foi justificado em espírito. Ele está justificado. Por quê? Porque ele era justo. Não havia pecado algum em sua vida. E aí, o que aconteceu? Quando ele foi justificado em espírito, ele foi contemplado por anjos. Porque até então, os anjos não sabiam qual era a forma de Deus. Deus é espírito, espírito não tem forma. Os anjos viam o mover de Deus, as coisas aparecendo, existindo, né? As coisas sendo determinadas, Deus expulsando os anjos lá do céu quando caíram com Lúcifer. Eles viam todo o poder de Deus, mas não sabiam quem era Deus. Quando Jesus se manifestou como Deus, os anjos contemplaram, né? E do céu glorificaram a Deus. Aleluia, né? Por isso você vê aqueles cantos de anjos, né? Quando eles viram Jesus, diz que aquelas multidões, as hostes de anjos começaram a louvar, não é? Bendito seja, bendito. Por que aqueles anjos eles começaram a contemplar? Eles tinham que contemplar agora, entendeu? Como nós, na carne, nós também precisamos de coisas para pegar, para ver, né? Só que você imagina eles que viam todo aquele poder e não sabia como era aquele poder, de onde vinha aquele poder. Quando eles viram Jesus, tudo aquilo veio dele. Então eles louvavam, aquilo era tremendo. Por isso que com essa revelação, você tem que ser um louvador 24 Aleluia. horas por dia também, em nome de Jesus, não é? E os anjos louvaram usando um versículo que é totalmente distorcido aí fora, dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra. Aí fora dizem aos homens de boa vontade. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz paz, glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens a quem Ele quer bem.
Amém? Então, as pessoas, os homens, homem não tem boa vontade. É os homens a quem Deus quer bem, os que quais tem foram paz. escolhidos desde antes da fundação do mundo. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Então, Graças não, volta ainda. Volta. Contemplado por anjos, pregado entre os gentios. Né? Jesus veio e nós pudemos ter acesso Glória à a Deus. graça do Pai. Nós pudemos ter acesso à salvação. Amém. Amém? Então ele foi pregado entre nós, que não éramos povo, e agora somos chamados de povo de Deus. Amém? Crido no mundo. Não é? O mundo creu. O mundo dos eleitos creu, aqueles que foram predestinados, aqueles que foram colocados para a salvação, e creram, disse o apóstolo Paulo, todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Nós cremos, nós pertencemos ao mundo que Ocumênio. creu no Senhor Jesus Cristo, ao mundo ocumênio, ao mundo dos eleitos, amém? E foi recebido na glória. Do lugar de onde ele primeiro veio, quando ele chegou aos céus, os anjos puderam contemplá-lo e louvá-lo e adorá-lo. Ele foi recebido na glória porque ele cumpriu o seu desígnio. Ele veio aqui, está consumado e foi recebido de novo para o lugar de onde ele primeiro veio. Amém? Amém. E vou ler mais um versículo que eu coloquei para completar esse item aqui. João 14, 8 e 9 diz assim: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Né? Os discípulos estavam com Jesus. Jesus, olha, eu e o Pai somos um. Crede pelo menos pelas obras que eu faço, né? Que o Pai está em mim, eu estou no Pai. Aí Filipe falou: Senhor, chega de conversa. Olha, eu vou fazer um negócio. Mostra o Pai e isso basta. Aí Jesus Filipe fala assim, era bem assim, né? Aquele bem irracional. Eu quero ver o pai. quero ver o Pai. Você fica falando Mostra o do Pai e Pai. acabou. Não precisa mais ficar falando que o Pai é um e o Pai somos. Não, mostra o Pai e acabou. Né? Disse-lhe Jesus: Filipe, cabeçudinho, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Amados, essa resposta é um chulap na cara de Filipe, não é? Fala sério. Aleluia. Mostra o pai, Filipe. Há tanto tempo eu estou com... E você Filipe, não me reconhece? Eu. Né? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, quem olha para Jesus, quem olhou para Jesus, nós olhamos para Jesus, vemos o Deus verdadeiro. Amém? Amém. É o Pai. Aleluia. Você ainda fica naquela... Eu oro para quem? Jesus. Não. Pai. Jesus. Ah, mas não tem mais Pai nem Jesus. Não tem essa divisão. Quando você olha para Jesus, você vê o Pai. Quando você fala com o Pai, você fala com Jesus. Amém? Acabaram os dramas nossos de orar um pouquinho para cada um, para ninguém ficar triste. Ou um é mais poderoso que o outro. Não, Jesus é só o filho, né? Vamos falar com o manda-chuva. Não, amado. Não, tem aquele negócio da igreja lá, né? Escreveram um Peça ao livro. pai para pedir ao filho, peça ao filho para pedir ao pai, para pedir não sei a quem. Não, é para né? mãe. E para mãe, né? Depois para pedir Não, para mãe. a mãe né? que pede para o filho pedir para o pai. Então você vê que A mãe é que mais absurdo, poderosa, né? mas como ela é mulher, ela pede para o filho, Para o filho, porque pedir ela não pro tem pai. acesso ao pai, né? E aí o filho pede ao pai. E o pai pede para o Marcelo? Não, que... Ai, meu Jesus amado, deixa para lá. Então, assim, entendemos? Resolvemos a questão? Hein? Amém? Não tem esse santo lá no céu. Vamos lá. Podemos passar para frente? Item 2.3. Então tá bom, nós vamos lá. Eu não vou fazer intervalo hoje não, tá? Ok? A gente começou um pouquinho atrás. Vocês estão bem, né? Acordados e tal? Deixa eu ver se estão acordados. Se Jesus chegasse hoje, quem iria com Deus? Quem vai ficar? Aleluia. Oh, Jesus, amém. Nós não precisamos fazer intervalo para o café. Amém. Aleluia. Olha como acorda, hein? Ninguém quer ficar, não é? Fala sério. Ontem não, no culto de domingo eu ia perguntar uma coisa, mas tinha muita visita. Falei, as visitas vão cair, eu não vou ser causadora disso, né? Então agora, rapidinho, que nós já entendemos tudo. Quem já teve revelação aqui? Amém. Tá fácil? Tá? Tranquilo? O que diz João 10, 27? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me... Tem alguém aqui rebelde? Dizendo, não! O pai é um e o filho é outro e a pombinha é outro. Amado, olha lá, hein? Ovelha... É tudo tranquilo, a revelação vem, Jesus está falando ao coração, porque eu, pastor Maurício, não podemos falar isso ao seu coração, a gente nem tinha a mínima condição. É Jesus que está falando ao seu coração, amém? Mas ele não está aqui, lógico que ele está, na manifestação de Espírito Santo, ele está dentro de você. Olha como você é poderoso, hein? Aquele que é Deus, bendito sobre todos para sempre, está dentro de você. Aleluia.
Então é ele que está lhe convencendo. Não resista. Vamos ver então a manifestação de Cristo na carne, né? A igreja da lei, vamos falar aqui de assunto terrível, triste, é casada com ele. Porque assim, a igreja é chamada de uma esposa. Mulher, a igreja é o símbolo da mulher, num casamento, da esposa. E Cristo é o símbolo do marido. Então é uma união perfeita. Cristo, cabeça, marido, pastor, chefe, líder e a sua noiva, sem mancha, sem mácula, sem defeito, bonita, ataviada, linda. Só que a gente acaba descobrindo que existem, não é verdade, hein, mas existem dois Cristos na prática da vida religiosa. Existe o Cristo cultuado, que é o histórico, aquele lá do começo que eu falei, e existe o que está vivo hoje, o ressuscitado. A igreja ou está casada com um ou está casada com outro, porque não pode ter dois maridos, certo? Então, quem é casado com quem? Vamos entender. A igreja da lei, a igreja da tradição, a igreja que não tem esta revelação, ela é casada com o Cristo histórico. Tanto é que ela só cultua o Cristo histórico. Em algumas igrejas tem cruz, tem ele lá, tem como chama? Mausoléu lá, um negócio, um caixão, tem um vidro, tem um Cristo morto, tem procissão, né? Não, mas isso é igreja católica. Pois é, ela é casada com o morto. Na verdade, ela não é casada com ninguém, porque ela é viúva. Jesus diz no livro do Apocalipse, ela não tem nenhum marido. Agora, a igreja legalista, a igreja, né, tradicional, ela é casada com o morto, porque ela faz tudo o que o morto fez e ela acha que assim ela agrada o morto. Ela jejua, ela vigilia, ela batiza nas águas, ela imita o morto, que é o Cristo nos dias da carne. E a igreja da graça? Não é a igreja da graça aquela lá da placa lá do homem. A igreja em graça, deixa eu arrumar, senão de repente falar, aquela também? Não, aquela lá tem carneiro e sabonete. Não, o sabonete do Calvário não é dela, tem o pente da salvação. Não é aquela. A igreja em graça, essa que cresce na graça e no conhecimento de Jesus, na qual nós estamos inseridos, e deve ter mais alguém no resto do mundo, essa igreja é casada com quem? Com o Cristo ressuscitado. Então vamos entender isso só para você, né? Mateus 4, 1 e 2. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele estava cumprindo um propósito eterno e implicava em ter esse confronto com o capeta também. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Por que ele jejuou 40 dias e 40 noites? Quem sabe? Qual era o maior jejum que os judeus faziam? 40 dias e 40 noites. Por que Jesus não jejuou 20 dias e 20 noites? Porque ele não cumpriria completamente a lei dos judeus. Ele veio para cumprir toda a lei. Entenderam por que foi 40? Podia ser 30? Podia. Podia ser 50? Podia. Por que foi 40? Porque na lei, o jejum máximo permitido era esse daqui. Só que não era assim total, porque a pessoa morre. Só Jesus fez tudo completo para ele encerrar essa história de jejum. Então, jejum não existe. É que existe. Acabou. Jesus já jejuou o máximo que tinha para jejuar, sem comer nada. 40 dias, 40 noites. 40 dias, 40 noites. Ele pôs fim a essa história de jejum. Quem jejua está anulando todo o sacrifício de Cristo. Certo? Então, teve fome. E aí, o que aconteceu? Nada. Por que ele teve fome? Porque ele estava 40 dias, 40 noites sem... E ele era de carne e osso, sentia as mesmas coisas que você. Na carne ele teve fome, lógico. Você fica um dia sem comer, tem fome. Ele teve 40 dias e 40 noites, teve fome. Por que Jesus jejuou? Porque estava na carne. Esse era o Cristo judeu, cumprindo a lei. Próximo, 5,17. Não penseis que vim revogar a lei. Ele não veio revogar. O que é revogar? Ele não chegou aqui e falou, acabou a lei. Ou os profetas, o que os profetas disseram para o povo judeu. Não vim para revogar, vim para cumprir. Pergunto-vos, ele cumpriu ou não cumpriu a lei? Cumpriu. E você tem que cumprir? Não. Não, ele cumpriu no seu lugar. Amém? Lucas 2:21. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, porque ele era judeu, deram-lhe o nome Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Então ele foi circuncidado, por quê? Porque ele era judeu,
E ele tinha algum pecado, alguma sujeira, alguma coisa? Não, mas como ele era judeu, todo judeu, menino, era circuncidado, ele foi circuncidado para cumprir a lei. Alguém hoje tem que ser circuncidado? Não, muito bem. Mas tem igreja que circuncida, tá? E está mandando circuncidar homem, adulto. Tem. Aqui em São Paulo, tá? Não vou dizer o nome daquela maluca, que é muita propaganda. Lucas 2, 20. Há um tempo ela se vestiu de bandeira, outro tempo rapou a cabeça, outro tempo está pagando o voto. Deixa lá. Precisa disso? Não. Está anulando o sacrifício de cruz, de Jesus na cruz, tá? 2:22. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Aquela apresentação do menino ao líder religioso judeu, depois da purificação, a mãe tinha não sei quantos dias, depois do parto, aquela coisa, depois da circuncisão. Jesus foi lá para cumprir o quê? Segundo a lei de... Temos que fazer isso? Não. Lucas, João. Próximo. João 13:5. Depois deitou água na bacia, passou a lavar aos pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que com ele estava cingido. Lava-pés. Era uma cerimônia judaica. Significava o quê? Não significava nada. Significava asseio para os judeus. Que tudo para os judeus tinha uma conotação também espiritual. Então, como as mesas eram baixas, deixa eu explicar essa lição aqui, né, que é importante, que a Igreja Católica misturou aí. Então, assim, o que acontecia? As mesas eram baixas, eram lugares assim que sentavam no chão com almofadas. Então, para eles comerem, os pés ficavam muito próximos da comida. Muito próximo. Eles andavam com aquelas sandalinhas, amados, naquelas estradas empoeiradas, né? Então, o que era? Era um hábito entre os judeus esse asseio. Tinha que lavar as mãos e tinha que lavar os pés para se sentar e partilhar de uma intimidade, de uma refeição. Os irmãos estão entendendo? Então, isso era uma prática dos judeus. Jesus fez o quê? Jesus vem e lava os pés dos outros, mostrando o quê? Ele cumpria a lei e, ao mesmo tempo, ele mostrava que ele estava ali como servo. Ele estava ali debaixo daqueles homens. Ele estava para servir. Os irmãos estão entendendo? Alguém tem que lavar pé de alguém hoje? Lógico que tem. Do seu filho, ele não sabe lavar sozinho. Senão o menino vai ficar com chulé. Você tem que lavar, mamãe, o pezinho do nenê e tal. Ele não, até ele aprender. Agora, essa cerimônia aqui de lava-pés, tem que fazer? Mas tem igreja que faz, você sabia? Tem, faz aquelas bacias. E lava. Você fez isso lá na sua antiga lavava-pé? Todo mundo muito humilde, fala sério. Que humildade, fala sério. Assim com Jesus, não é? Hã? Agora, tem um líder máximo de uma outra igreja, que ele também lava o pé num dia de festa aí de alguém, né? Ele escolhe os arcebispos, todos que vão primeiro no podólogo, todos eles, depois ali. Lógico. Tem que lavar o pé de alguém? Não, lógico que não. Nesse caso aqui, né? Não temos nada a ver com lava-pés. Próximo, acabamos? Muito bem, temos que trocar o CD. Enquanto trocamos o CD, eles vão me dar um sinal verde. Nós vamos para o último tópico de hoje, né? O Cristo nos dias da sua ressurreição, que é o que nós conhecemos. Enquanto trocam, providenciam a troca de CD. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Aproveita agora ou case para sempre. Pois não, querida. Rapar a cabeça, pagar voto. Então, assim, os judeus, eles tinham também esta coisa de fazer votos a Deus. E os votos que o judaísmo fazia a Deus eram sempre sacrificiais, ou alguma coisa exterior que mostrasse com a carne dele que eles estavam sendo aperfeiçoados, que eles eram mais que os outros. Que eles... Então, assim, quando eles jejuavam, eles falavam que eles estavam em jejum. Só para você ter uma ideia.
Não, era assim, olha, eu estou fazendo um voto, então eu estou mostrando que eu estou rapando a minha cabeça para que todos saibam que eu fiz um voto a Deus. Um voto de purificação, um voto de santificação, um voto de abstinência. Eu estou pagando. E para fazer esse voto, envolvia finanças também. Então, eles tinham que pagar uma quantidade em dinheiro, tá? Como uma oferta, uma doação, alguma coisa assim, e eles ficavam com a cabeça rapada. Então, isso é uma coisa do judaísmo. Não tem mais nenhum sentido, não tem mais nenhum efeito. O que acontece? As igrejas evangélicas, essas da lei, elas ficam procurando coisas na lei de Moisés, nesses costumes dos judeus, para trazerem hoje para ter novidade, porque a igreja está em decadência total. Ao contrário do que todo mundo diz, a igreja tradicional está vazia. O que está cheio são essas seitas que tiram dinheiro e oferecem carro, casa, 3 mulheres, essas coisas todas. Então, estão oferecendo, as pessoas estão desesperadas e enchem as igrejas. Agora, as igrejas tradicionais, elas estão acabando, elas estão vazias, né? Você vê nos Estados Unidos as igrejas diminuindo, você vê na Europa, não tem mais nenhuma igreja evangélica aberta, nos lugares onde a reforma foi ali, floresceu, não tem mais nada. Então, o que as pessoas fazem na lei? Ficam buscando coisas para atrair a carne das pessoas, porque a gente gosta muito dessa coisa do ser humano, né? De sacrifício. Então, assim, vamos botar um véu na cabeça, porque isso é santo, todo mundo de véu, né? E aí, algum tempo atrás, uma senhora aí de uma denominação legalista, famosa, resolveu que ela também, com as mulheres da igreja dela, iam pagar voto. Então, elas raparam a cabeça. E apareceram num programa de televisão, eu vi essa senhora com um turbante, esses turbantes, assim, que vendem prontos, não é? E que usam, muitas vezes, as pessoas que têm câncer, as mulheres que perdem o cabelo por quimioterapia, às vezes. Então, a hora que muita gente viu, disse, a mulher está com câncer, a gente fez quimioterapia, não sei o quê. Só que aí a câmera passou pela igreja e vimos outra, e outra, e outra. Gente, uma igreja de cancerosas? Não, não é. Aí alguém foi explicar que havia essa coisa do voto aí e tal. Isso foi o começo da decadência desse ministério, que hoje é um ministério que está totalmente aí em células, essa coisa aí do G12 e desse demônio todo que vem por trás dessas coisas que racham as igrejas com essas novidades evangélicas. Então, é realmente uma coisa que hoje seria uma seita, um ramo aí que não tem sentido nenhum, não serve para nada. Tá? Isso. Quem? Aquela que foi libertada agora? Da Colômbia, você está falando? Não. Não sei de quem ela está falando. Se foi essa, não tem nada a ver com história religiosa, né? Tem a ver com política. Não, essa senhora estava quanto? 6 anos. 6 anos, ela estava na floresta lá, agora ela foi resgatada, fizeram uma simulação, trouxeram ela, blá, blá, blá. Essa daí que você está falando, isso não tem nada a ver com a parte espiritual, isso tem a ver com o sistema político do país dela e as causas que ela defendia, né? Ela foi sequestrada, essa é que é a verdade, mas não tem nada a ver com isso, tá? É que você está fazendo confusão com o país. Essa outra seita espiritual vem também de um país aí perto desse aí, tá? Ok? Acabou. Tá, o irmão está perguntando daquela passagem que estão questionando Jesus sobre o jejum. É isso que ele está perguntando, né? Que diz assim, é aquela passagem que diz, pode os convidados jejuarem enquanto está presente o noivo? Né? Então, essa é uma pergunta. Quer dizer, quando o noivo está presente, não tem jejum. Por quê? Porque jejum é um rito judaico, sempre foi um rito judaico, que ele acontecia só por 3 motivos, tá? Ele acontecia por luto, ele acontecia quando a pessoa ou a família estava passando uma séria crise de alguma espécie,
e por crise nacional, da nação de Israel. Então eles jejuavam como sinal de dor, de lamento, de perda ou de angústia. Amém? Estão entendendo? Então, falaram do jejum para Jesus. E ele disse, bom, podem os noivos jejuar? Podem os convidados jejuar? Precisam? Quando o noivo está presente? Porque quando o noivo está presente, não há luto, o noivo está presente. Tem festa, tem júbilo, o noivo é Jesus, não é? Não há motivo de dor, de pranto, ninguém perdeu nada, o noivo está presente, então não tem necessidade de jejuar. Agora ele diz, dias virão em que o noivo lhe será tirado, aí nesses dias jejuarão. Jesus estava dizendo, enquanto ele ficasse ausente, né, haveria o quê? O luto, porque Jesus morreu. Nesses dias sim, como judeus, eles jejuariam pela perda, tá? Agora eu pergunto, Jesus está presente, o noivo ou está ausente? Presente. Primeiro, somos judeus? Não. Não temos nada a ver com isso. Agora, ainda que fôssemos, né? Temos que jejuar? Então, quem está jejuando está dizendo que o noivo está ausente. Com certeza. Sim. Perfeitamente. Para quem creu, né? Então, as pessoas estão anulando até a ressurreição de Cristo. Porque se estão jejuando, é que, na verdade, o povo brasileiro não sabe as verdadeiras causas do jejum bíblico para o povo judeu. Então, se jejua por qualquer coisa. Se jejua para ter experiências sobrenaturais, se jejua para comprar uma casa, se jejua para ver se Deus se move, se o filho volta, se jejua para arrumar marido. Só que isso não são causas, né? Estão se fazendo do jejum causas de barganha com Deus. Tem nada a ver, não tem serventia nenhuma, não serve para nada. Ressuscitou, acabou. Tá bom? A ressurreição marca o início do novo pacto definitivamente, da nova aliança. Respondemos, tal. Agora nós vamos para o estudo. Depois, se sobrar tempo, a gente responde. Luto, morreu alguém, as pessoas... Sabe aquela coisa de andar de preto? Aqui no nosso Brasil, até quando eu era criança, eu vi umas mulheres de preto, eu não sabia o que era aquele negócio. Elas sempre andavam de roupa preta, meia preta, e a minha mãe falava, porque perdeu o marido. E a gente era criança, perdeu aonde? Na feira, na loja? Vai ver que é para ver se acha, se vê, minha mulher lá de preto, né? Mas não era, tinha morrido o marido. Então, aí a gente aprendeu que é luto. Luto, assim, mostre para todo mundo que você perdeu alguém querido, né? Que você está de luto, tá? Então, o preto vinha dos judeus, só que junto com a cor preta, a roupa preta, vinha o jejum, tá? E vinha por luto, vinha por uma crise pessoal ou familiar, uma situação muito difícil, ou ainda por crise nacional. Por exemplo, uma guerra, uma perseguição à nação de Israel, toda a nação jejuava. Entendemos? Amém. Pronto. Agora vamos para o ponto... 2, 3. Você começa, que eu já falei demais, pastor. Tá bem? Você também falou. Amém. Cristo nos dias da sua ressurreição. Amém? Então nós já vimos Cristo nos dias da sua carne. Agora, 2 Coríntios 5,16. Veja o que Deus revelou ao apóstolo Paulo, né? Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Então, primeiro, entre nós não podemos nos olhar segundo a carne. Se nós nos olharmos segundo a carne, nós vamos nos decepcionar, achar falhas. Mas ele não olhou para mim, mas ele é assim, ele é assado, né? Nós não podemos, nós somos irmãos em Cristo Jesus. A nossa verdadeira identidade é espiritual. Então nós temos que nos olhar como filhos de Deus, como perdoados, como amados por Deus, né? E nós sabemos que a nossa carne não habita bem algum, a nossa carne para nada aproveita, mas nós temos que aprender a subjugar a nossa carne e suportar uns aos outros em amor, levar as cargas uns dos outros, mas não nos olharmos segundo a carne. Não podemos julgar, aquele irmão fez isso, não podemos julgar, porque com a mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados, amém? Então, a ninguém mais nós podemos tratar carnalmente, amém? Segundo a carne. E aí o apóstolo Paulo vai mais fundo ainda. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Por quê? Porque agora o Cristo da carne morreu. Agora é o Cristo ressurreto, amém? Então o apóstolo Paulo falou assim, olha, chega, acabou. Aquele negócio do Cristo, Jesus, passeou aqui, multiplicou, acabou. Jesus cumpriu a lei, agora eu vi o justo, eu ouvi da boca do próprio justo, ele me revelou o evangelho da graça de Deus, amém? Então Paulo estava mostrando para as pessoas que Jesus, nos dias da sua carne, veio para cumprir a lei. Romanos 10, 4, né? O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então Jesus colocou o fim na lei
né, para justificar todos aqueles que haveriam de crer em seu nome. Deixa Amém? eu falar desse versículo duas coisas. Primeiro assim, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Então, olha, amado, se a Bíblia diz que ninguém mais conhecemos segundo a carne, você tem que se esforçar para ninguém mais conhecer segundo a carne. Então, eu vou dar aqui um conselho, eu não sei, eu vou passar uma experiência pessoal. É muito complicado também para os pastores não olhar as ovelhas segundo a carne. Porque a pessoa pensa que é só entre o rebanho, mas não é. Porque a gente acaba conhecendo as pessoas, as histórias, sendo também tratados pelas pessoas de alguma forma. A gente também é objeto da observação ou da reação das pessoas. Nós estamos muito em evidência. Então, os pastores, né, a liderança que se expõe, também é sujeita à carnalidade das pessoas, né? A maneira de cada um. E nem sempre essa maneira é igual à nossa, nos agrada e etc, etc. Então, eu aprendi uma coisa. A Bíblia diz, suportando-vos em amor. Então, a gente tem que suportar. Mas não é suportar, tem que suportar. Aí não é suportar em amor, aí é suportar em terror, em pavor, por medo. Deus mandou, né? Fazer o quê, né? Não, não é assim. É suportar em amor. Como é que eu aprendi a suportar as ovelhas em amor? Porque tem ovelha que não é fácil. Vamos agora abrir um parênteses. Tem ovelha, mas que não é fácil. Você deve dizer, tem irmão que não é fácil, não tem? Então, do mesmo jeito, nós podemos falar, tem ovelha que não é fácil. É difícil lidar, é difícil tratar. Né? São pessoas difíceis, são intratáveis, às vezes são pessoas amargas, são pessoas doentes, são pessoas que precisam de muita ajuda, muito amor. Precisam ser suportadas em amor. Então, eu ficava pensando, como eu vou ser capaz, né, de pastorear um rebanho com igualdade, com esse suporte em amor, até as ovelhas, né? E eu entendi isso aí, que eu não posso olhar ninguém na carne. Então, toda vez que eu começo a olhar alguém na carne, a primeira coisa, eu tenho esse exercício, tá? Primeira coisa que me vem, que eu, né, subjugo a minha carne e levo cativo os meus pensamentos, é assim, o Senhor ama essa pessoa. Amém. Se Ele, sendo Deus, ama essa pessoa, acabou aqui. Entendeu? Então, assim, quando você começa a olhar a pessoa no espírito, quando você entende que Deus ama, não a carne dela também, mas Deus ama aquele espírito que está dentro daquela carnona lá. Então, a gente suporta em amor, por quê? Pelo grande amor que Deus, sendo Deus, tem por ela. Deus acabou comigo nessa, né? Eu me senti... Então, assim, eu tenho que amar. Porque o amor que está nela, de Deus, é o mesmo que Deus tem para comigo. E que Ele colocou em meu coração. Então, se eu for olhar, porque ela não olhou hoje para mim, não me cumprimentou, fez uma cara assim, passou reto, me mediu. Isso é a carne dela. Certo? Eu não a conheço na carne. Porque se for na carne, eu falo, o que foi? Não, na carne não. Aí ela vai me conhecer também na... Não. A ninguém conhecemos segundo a carne. Então, assim, olha, se o próprio Cristo não quer ser visto na carne, não queira você ver o teu irmão na carne. Porque na carne não fica um na igreja. Tá? Não. A ninguém conhecemos segundo a carne. Então, nós conhecemos em espírito. O ímpio não tem espírito. O espírito está acabado. Ele está no pecado. O ímpio é ímpio. O ímpio nós identificamos como uma pessoa que ainda, se for um eleito, está nas trevas, jaz no maligno. Tem que ser identificado, julgado, e nós temos que saber agir com sabedoria em relação. Você pode julgar se ele está fazendo alguma coisa certa ou errada, você pode julgar as atitudes, você deve julgar. A Bíblia diz, julgai todas as coisas, né? Retém aquilo que é bom. Agora julga, é para julgar sim. Agora o teu irmão não. Porque o teu irmão já está na justiça de Deus, já foi justificado. Você não pode julgar o teu irmão. Porque o julgar pressupõe uma condenação. Você vai dar uma sentença, você não pode dar sentença. Não pode. Né? Nem para o ímpio, você deve julgar a situação, ou eu vou me afastar, não tenha comunhão, não se associe, mas nós não podemos dar a sentença. É um filho da perdição. Não. Né? O bandido da cruz do Calvário, todo mundo achou que ele era filho da perdição. Na hora ela falou, Jesus, tem misericórdia de mim. Hoje você vai estar no paraíso comigo. Amém? Como é que você, não vai mais conhecer ninguém segundo a carne? Em Romanos 7,4 diz assim, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Quando Jesus morreu na cruz,
todos nós morremos juntamente com ele. A nossa carne, o nosso velho homem foi crucificado ali. E nós andamos em novidade de vida, a palavra de Deus diz. Então, nós temos que, a Bíblia diz assim, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. É uma atitude que nós temos que ter frente à revelação da palavra de Deus. Nós estamos mortos para o pecado, a nossa carne não domina mais. Nós temos a mente de Cristo, nós levamos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo e vivemos por fé. Amém? Para que Jesus possa se manifestar em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Para que o nosso homem carnal não apareça. Então, nós temos que saber que nós morremos relativamente à lei e a nossa carne não pode mais tomar lugar. O Espírito Santo de Deus é que tem que dominar sobre a nossa vida. Amém? Como é que nós morremos relativamente à lei? Por meio do corpo de Cristo, ali na cruz do Calvário. Para que nós morremos? Para pertencermos a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, para fim de que frutifiquemos para Deus. Se você não crucificar sua carne, você não vai poder frutificar para Deus. Se você não se considerar morto para o pecado, morto para a lei, você não consegue produzir fruto para Deus. Amém? Tem todo um propósito de Deus. Você se considera morto, Jesus morreu, você encravou sua vida ali com ele. Para quê? Para que você frutifique para Deus. Deixa eu falar só uma coisa. O pastor Maurício leu aqui o versículo, diz assim, que quando Cristo foi crucificado, nós fomos crucificados com ele. Eu sei que você tem que entender isso, porque isso é profundo. Mas eu não estava lá há 2000 anos, como é que eu fui crucificado com Cristo? Bom, nós não entendemos, já que ele veio sendo o nosso substituto, ele não estava nos representando. Então, quando ele foi para a cruz, você foi com ele para a cruz do Calvário. Tá bem? Então, ali, na carne, ou seja, ele não tinha pecado, mas ele estava representando e levando todos os nossos pecados. Na carne, nós somos crucificados com Cristo. Por isso que a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo Jesus, morreu. Você entendeu agora? Amém? E a segunda coisa que eu ia falar naquele versículo, a ninguém mais conhecemos segundo a carne, e se Cristo conhecemos segundo a carne, agora não conhecemos desse modo, não pode ter nenhuma imagem de Cristo. Não pode. Imagem, crucifixo, santinho, qualquer coisa que lembre o Cristo na carne, você não tem que ter. Você está entendendo? Porque... Não, de jeito nenhum. Por quê? Nada. Nenhum tipo de imagem que tenha a conotação de Jesus. Não pode. Primeiro, por quê? Porque Jesus nunca posou para nenhuma fotografia e ninguém sabe como ele era. Tá? Não teve pintor na época. Então, assim, quando Da Vinci pintou a Santa Ceia, estava na Idade Média. Ele não viu, não teve visão nenhuma, né? Ele imaginou uma figura e fez aqueles traços por encomenda. Então, está fora de cogitação. E daí, né, vem aqueles quadros de Jesus. Jesus não tinha aquela cara, não deixou foto, não deixou imagem, não deixou sudário, para ninguém fazer a imagem dele, porque sabe que o homem tem a tendência idólatra. Provavelmente iria olhar para aquilo e chamar de Deus. Deus não é coisa, Deus é espírito e é vida, e é verdade. Então, não pode ter nada que lembre o Cristo na carne. Ele diz, eu não quero ser conhecido na carne. Se vocês conheceram antes essa história, já agora não o conhecemos deste modo. Qual modo? Na carne. Então, sabe, cruzinha, que mais? Bercinho, Jesusinho, menininho Jesusinho, cara de Cristo assim, 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 cara de Cristo com o coração. Não pode, porque nós não conhecemos deste modo. Então, não queira fazer uma coisa que ele não quer que você faça. Entendeu? Não pode. Até porque ligar Cristo a alguma coisa é você dar a coisa um sentido divino, que ela não tem, ela é coisa. E aí vai virar o quê? Objeto de culto, né? Ou idolatria, que é condenada totalmente por Deus, atrai ao contrário, a ira de Deus. A idolatria atrai a ira de Deus. Deus não quer ser comparado nem lembrado através de coisas, tá? A Bíblia diz que Deus é espírito e convém que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós aqui não temos nada que lembre Jesus, porque nós somos verdadeiros adoradores. Nós sabemos quem ele é e nós adoramos porque ele é o que ele é. Amém? Não vamos adorar coisas, adoramos o Senhor de senhores e Rei de reis. Ok? Amém. Próximo. 1 Coríntios 1, 23.
Paulo diz, nós pregamos a Cristo crucificado. Não o Cristo nos dias da sua carne, o Cristo que foi crucificado, que morreu e ressuscitou. Escândalo para os judeus, porque ele se dizia Deus, né? Ele se dizia o Messias, e loucura para os gentios, que não compreendiam alguém que morreu na cruz, poder ser adorado, poder ser seguido. Né? Mas o que é loucura para o mundo, para nós é sabedoria de Deus, diz a palavra. Amém? Hebreus 5:7 diz assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, então essa expressão é bíblica, amém, quando nós colocamos aqui, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, né, porque ele sabia pelo que ele ia passar pela morte, e não só pela morte, mas ele estava carregando a maldição da lei e de todos os nossos pecados e toda a nossa enfermidade, ele estava carregando no seu corpo. Então, tudo aquilo, né, de ruim estava em cima dele. Então ele sabia pelo que ele ia passar. E a Bíblia diz que ele tendo oferecido com forte clamor e lágrima. Se você passa por alguma situação difícil, clame a Deus, meu irmão. Não fique, não, vou ver Deus. Não, clame a Deus, porque Deus é bom. Amém? Com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então ele orou, ele estava ali na cruz, desesperado, né? Pai, se possível, passa de mim o cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Né? E Deus o ouviu, né? Ele sabia que Deus o podia livrar da morte. Na cruz ele falou assim, se eu pedir ao meu Pai, ele vai mandar uma legião de anjos aqui agora, e vai acabar com tudo isso aqui agora. Mas cumpria que ele estivesse ali cumprindo as ordens do Pai, amém? A quem eu podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho de Deus, não é? Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus foi para a cruz para obedecer, para nos deixar exemplo. Não é? Jesus, quando orava ao Pai, ele orava para que nós também tivéssemos essa comunhão, essa intimidade com Deus, quando estivéssemos passando por alguma aflição. Então, tudo o que Jesus fazia ali tinha um propósito de nos mostrar como é que deve ser o nosso relacionamento com Deus. Amém? O que a gente imita de Jesus na carne são as virtudes, o amor, a obediência, tá bem? A segurança, todo o fruto que ele tinha do Espírito, porque ele era o próprio Espírito Santo. Então nós imitamos as coisas que podem ser imitadas. Nós não imitamos Jesus nos sacrifícios, no cumprimento da lei mosaica. Isso nunca. Amém? Tá bem? Então Jesus orava, né? Jesus orava, então nós imitamos a oração nos momentos difíceis, porque isso não é prática dos 613 pontos do judaísmo. Jesus ensinava aos seus filhos como eles deveriam fazer quando ele não estivesse aqui na carne, porque eles estavam vendo ali Jesus na carne. Mas eu vou voltar para o primeiro lugar onde eu estava. E o que vocês vão fazer? Vocês vão orar, tá bem? E vão saber que eu respondo, tá? Amém. A lei, não é, ela mostrava para as pessoas como elas podiam se chegar a Deus, né, qual o caminho que elas deviam seguir para se chegar a Deus, maneiras para se chegarem a Deus. E aí em Hebreus 10:20, Jesus mostra um novo caminho. A Bíblia diz, Jesus diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus veio nos abrir um novo caminho para Deus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, através da carne de Jesus, sendo entregue na cruz, no meu e no seu lugar. Deus nos abriu um novo caminho para que nós pudéssemos nos chegar a Deus. Antigamente, os judeus não podiam falar diretamente com Deus. Eles tinham que ir lá apresentar a sua oferta, e o sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos e oferecia a oferta de todo o povo para Deus. Né? Hoje Deus abriu para cada um de nós um novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, pela sua carne. Ele foi lá e se entregou para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Amém? E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, né? Nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus Cristo. Aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, que é a palavra de Deus. Amém? Então, nós quando nos aproximamos de Jesus agora, nós temos que ter certeza de que Ele já nos abriu o caminho, de que Ele nos ouve, de que Ele nos atende, de que nós não precisamos fazer mais nada. Crê somente. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Amém? Então, assim, só uma coisa desse corpo de Cristo, que era o véu. Por quê? Porque Jesus estava, na verdade, ele era o bem real. A lei era a sombra dos bens vindouros. Então, na lei, tinha
um lugar que o sacerdote entrava, depois tinha um santo lugar que era mais santo, depois tinha o Santo dos Santos, o Santíssimo. Ficava lá um véu e lá dentro ficava a Arca da Aliança. Era um lugar tão santo que a presença de Deus estava lá, só lá, tá? A presença manifestada de Deus. Então, uma vez por ano, o sacerdote entrava lá dentro, tá? Daquela câmara lá que tinha o tal do véu. Então, o que acontecia? Ele ia, eu já expliquei aqui, ele ia com uma roupa especial, porque ele não podia transpirar, não podia ter nada na carne dele, o mínimo possível, ele com uma roupa de linho, bem leve, bem folgada, tal, que era para ele estar bem, sem carnalidade, né? Banhado, ele entrava lá e ele ia com uma corda amarrada na perna, que tinha uns sinos, e ele entrava sozinho. E se ele tivesse em pecado, impuro, ele era fulminado na presença de Deus. Porque ele ali representava o povo, não é? Então ele ia lá, e aí se ele morresse e tinha um tempo e não voltasse, então eles iam, se ele caísse, tocava aquele sino, alguma coisa, eles não podiam entrar lá para pegá-lo. Eles puxavam ele pela corda, porque era um lugar santíssimo, ninguém tinha acesso. Só aquele sacerdote entrava lá dentro, representando o povo. O povo ficava lá fora nos átrios, lá longe, né? Só esperando ver o que o sacerdote vinha dizer. Você está entendendo? Então, isso era isso era um prenúncio do que seria a graça de Deus. Isso era a lei. O que é a graça? Onde que é o dentro do dentro do dentro do dentro? Agora vamos entender. Onde é aquele lugar? Lá dentro. Então você vai entender assim. Tinha um corpo chamado Jesus. Dentro do dentro do dentro, lá dentro, tinha o Espírito, que era o próprio Deus. Estão entendendo? Só que o que era o corpo? Era o véu. Agora Jesus faz o quê? Vai para a cruz, rasga o véu, se mostra e diz: todos os meus filhos agora têm acesso a Deus. Não tem mais véu, não tem mais um sacerdote. Amém. Entenderam? Ok? Então não precisa de um homem de batina que vai blim, 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 pelos pecados do povo. Não existe isso. Nenhum pastor, nem ninguém. Vocês fiquem aí que eu vou falar com o pai, daqui a pouco eu volto com a resposta, tá? Ainda tem isso na igreja evangélica, não é? Não existe isso. Você, por um novo e vivo caminho, Ele te deu acesso direto ao trono de Deus. Então, por quê? Por que Ele foi moído naquela cruz? Para você ter esse acesso livre ao trono de Deus. Amém? Ele é maravilhoso ou não é? Amém. Amém. Ele é tremendo. Tem mais alguma coisa? Encerrando? Mais um versículo antes da palavra final. 1 Coríntios 11, 1, né? O apóstolo Paulo faz uma afirmação que quando não se tem o conhecimento da graça, fala, poxa, como esse cara era prepotente, como ele era arrogante, não é? Ele diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Na verdade, ele estava dando uma ordem para a igreja e fala assim: olha, esqueça tudo mais, porque eu vi o Jesus ressuscitado. Se você me imitar, você vai estar fazendo exatamente o que Jesus ressuscitado mandou fazer. Amém? Então ele fala assim: olha, porque, não é? Sede meus imitadores, né? Pô, seja imitador de Deus. Não, mas ele tem a ousadia, inspirado pelo Espírito Santo, evidente, né? Para dizer para as pessoas: olha, sejam meus imitadores, porque eu não tenho nada com o Cristo da carne. Eu conheci o Cristo ressuscitado, falou comigo, me levou para o céu. É isso que esse que deve ser o nosso modo de vida agora. Nós vivemos, nós pertencemos a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Amém? E não vamos esquecer que ele conheceu os outros apóstolos, né, que vieram antes dele, aqueles que eram judeus, apóstolos aos judeus, né? Então, ele sabia do perigo que corria a igreja de imitar o Cristo que aqueles apóstolos conheceram, que era o que eles faziam, eles imitavam o Cristo da carne. Então, Paulo vem trazendo a revelação da graça para os gentios, e ele diz: gente, me imitem, tá? Não é Pedro, não é para imitar Pedro, é para me imitar. Por que essa ousadia, essa coisa, que na verdade não é petulância, não é nada disso. Ele está dizendo: olha, se vocês me imitarem, eu não conheci o Cristo da carne que eles conheceram, eu não andei com eles. O que eu conheci é o que está vivo, é o verdadeiro Deus. Então o que eu vou passar para vocês é exatamente o que Ele quer que eu passe. Então me imitem.
porque eu vou estar fazendo o que o ressuscitado me ensinou. Amém? Vocês estão entendendo? É por isso que nós aqui temos as cartas de Paulo como a grande revelação para a igreja gentílica, da qual nós pertencemos. E é isso que norteia as nossas vidas, tá bem? Nós não imitamos Tiago, nós não imitamos Mateus, Pedro. Por quê? Porque eles conviveram com o Cristo no cumprimento da lei. Então eles tinham não a revelação da graça, eles tinham a revelação de Cristo como Filho de Deus, e eles tinham a revelação do que era o reino. Mas a graça que viria para ser revelada aos gentios, eles não tinham, tá? Isso no começo da igreja deu algumas confusões, Pedro com os outros apóstolos, lá, discípulos, brigando de vez em quando com Paulo, até que Paulo e Pedro tiveram a revelação, e a Bíblia fala que eles deram a destra da comunhão, e a Bíblia fala que Paulo foi para os gentios, porque o ministério dele era para pregar para os gentios, e Pedro, Tiago, João foram pregar para os judeus convertidos, que era, Deus tinha um propósito, né? Quando Jesus estava aqui na terra e mandava os discípulos pregarem, ele dizia assim: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, não entreis aos gentios nem aos samaritanos. Por quê? Porque é outro povo, tem outra palavra, né? E aí tiveram a revelação. Paulo foi para os gentios e Pedro foi continuar o seu ministério lá até o final de sua vida, amém? Quando eles tiveram a revelação, eles ficaram amiguinhos, os dois, assim. Na verdade, ficaram numa boa, em comunhão. Entendi. Eu prego circuncisão e você é o apóstolo da incircuncisão. Muito bem, entendemos os desígnios de Deus. Você segue para o seu lado, que eu sigo para o meu, e ficou tudo bem. Só a partir daí que Pedro escreve aquelas 2 epístolas que estão no final da Bíblia. Antes não, porque ele era sem revelação da graça. Apesar de ter tido a revelação da graça, ele vai e segue o ministério dele, que é pregando aos primeiros cristãos judeus, na verdade. Tá? Ok? Entendemos? Para encerrar, então, palavra final, pastor Maurício. O Deus de toda graça em Cristo nos aperfeiçoa, firma, fortifica e fundamenta. Quando a sua vida está fundamentada por Ele, sua confissão está em linha com o pacto de superiores promessas, amém? Então, quando nós entendemos essa palavra, quando a nossa vida está fundamentada, quando nós vivemos essa palavra, nós verdadeiramente estamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Vamos orar? Vamos todos ficar de pé. Eu espero que você tenha crescido na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque esta é a ordem de Deus para a sua igreja. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o ressuscitado e Ele é o verdadeiro Deus, sobretudo, Deus bendito para todos sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, do profundo do nosso coração, por este banquete, Senhor, que estava preparado por Ti para as Tuas ovelhas. Nesta noite, desfrutarem, Senhor, desta primazia, Jesus, da revelação da sã doutrina. Aqui não temos uma doutrina doente, temos a sã doutrina, a genuína graça de Deus. Obrigada, Senhor, pelos olhos iluminados. Obrigada porque hoje conhecemos mais a nossa posição em Cristo Jesus, por graça, e também conhecemos mais e melhor o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que estamos mais crescidos, a estatura de varão perfeito está melhor em nós, Jesus, e estamos crescendo na plenitude do conhecimento, Senhor, do verdadeiro Deus. Leva-nos na tua paz, no teu descanso, na tua segurança, Senhor, nos teus livramentos para as nossas casas. Dá-nos o sono dos justos nesta noite. E que amanhã, Senhor, tenhamos uma quarta-feira vitoriosa, Jesus. Que sejamos bem-sucedidos em tudo que colocarmos as nossas mãos. E que cada pessoa que hoje cresceu na Tua graça e no conhecimento seja uma testemunha viva da graça e da verdade que Tu trouxeste, Senhor. E da vida abundante que hoje nós podemos desfrutar em Ti por Tua graça. Em nome de Jesus, e todas as ovelhas do Senhor digam amém e amém. Um aplauso ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Pastora Vera, graças a Deus. Livraria funcionando, se você tiver um tempinho. Tem livros sobre os temas hoje abordados. E a pastora Vera estará aqui à frente distribuindo CDs. As visitas têm prioridade. Pessoas que estão a primeira vez no estudo bíblico. E depois
Os membros da igreja, vão sobrar, logicamente, CDs. Venham aqui, peguem, que vai fazer bem ao seu coração. Boa noite, internautas. Até a próxima, em nome de Jesus. Confirme agora aí a sua presença antes de sair. Você que está para receber o certificado no final do ano. Quem não passou na biometria, passa na biometria agora. Registre a sua presença. Boa noite a todos. Vão na paz, na alegria do Senhor.